No primeiro episódio vimos o trovão, agora veremos o silêncio. Tiago não era mais o homem que queria fogo do céu. O tempo ao lado de Jesus tinha transformado sua força bruta em convicção firme. Após a ressurreição e o Pentecostes, a igreja em Jerusalém crescia com velocidade impressionante. Milagres aconteciam. Pessoas eram curadas, conversões em massa surgiam. Mas crescimento espiritual quase sempre provoca reação política. O Império Romano permitia religiões, desde que elas não ameaçassem estabilidade. E o movimento de Jesus estava deixando de ser pequeno. Herodes Agripa I governava a Judéia com um objetivo claro: agradar líderes religiosos e manter poder. E agradar líderes religiosos, naquele momento, significava enfraquecer o cristianismo. Perseguição não começa grande, ela começa estratégica. Tiago foi escolhido como alvo. Por quê? Porque ele não era qualquer discípulo, ele era parte do círculo íntimo, era um dos 3. Eliminar Tiago enviaria uma mensagem. O texto em Atos 12 é direto. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja e matou à espada Tiago, irmão de João. Sem discurso, sem drama literário. A Bíblia às vezes é brutal na simplicidade, mas por trás dessa frase existe tensão. Imagine a cena: prisão escura, correntes frias. O homem que um dia quis chamar fogo do céu, agora enfrentando sua própria sentença. Sem milagre registrado, sem libertação sobrenatural, como aconteceu depois com Pedro. Tiago não foi solto, ele foi executado. Espada, rápido, público, intencional. E aqui está algo profundo. Ele poderia ter recuado, poderia ter negado, poderia ter se escondido, mas não há registro de hesitação. O trovão virou firmeza. Lembra do pedido por posição? Queremos sentar à tua direita e à tua esquerda. Naquela época ele buscava glória, agora ele encontrava cruz. Jesus havia perguntado: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? O cálice não era trono, era sofrimento, e Tiago bebeu. Mas sua morte não foi derrota, foi inauguração. Ele foi o primeiro dos 12 a morrer por Cristo, o primeiro apóstolo martirizado. E isso teve impacto. A igreja não recuou, ela se espalhou. Perseguição não destruiu o movimento, espalhou o movimento. O sangue de Tiago se tornou semente. Historiadores da igreja primitiva relatam que o testemunho dos mártires fortalecia a fé dos novos convertidos. Morte não era sinal de fracasso, era selo de autenticidade. Há também uma tradição antiga que afirma que o soldado responsável por escoltar Tiago até a execução teria se convertido ao ver sua coragem. Embora não esteja no texto bíblico, essa tradição revela algo coerente com o espírito da época. Convicção inabalável transforma espectadores. Tiago começou querendo fogo para destruir, terminou sendo fogo que ilumina. Existe uma diferença entre intensidade descontrolada e convicção amadurecida. No início, ele queria posição. No final, ele aceitou perseguição. No início, ele queria honra. No final, recebeu martírio, mas há algo ainda mais profundo. Tiago não viveu para ver o cristianismo se tornar religião oficial. Não viu catedrais, não viu concílios, não viu expansão continental. Ele morreu cedo. E isso ensina algo desconfortável. Fidelidade não é medida por tempo de vida, é medida por constância. Alguns discípulos viveram décadas, ele não, mas seu impacto ecoou. Seu irmão João continuaria vivendo muitos anos. Pedro morreria mais tarde, Paulo escreveria cartas. Mas Tiago foi o primeiro a atravessar a linha do martírio apostólico. Isso marca a história, porque prova que o discipulado não era teoria, era compromisso real. Ele não morreu por filosofia, morreu por uma pessoa que ele viu ressuscitar mortos, que ele viu transfigurar-se em glória, que ele viu suar sangue, que ele viu ressuscitar. Ninguém morre por uma mentira que sabe que é mentira.
Tiago não estava defendendo uma ideia abstrata, ele estava sustentando um testemunho. O trovão não desapareceu, ele apenas mudou de direção. Antes era barulho, depois virou base. Sua vida mostra 3 fases: impulsividade, ambição, entrega. E talvez essa seja a jornada de muitos. Começamos querendo reconhecimento, passamos por confrontos. Termina entendendo que o verdadeiro trono é servir. Tiago não escreveu cartas, não deixou discursos longos registrados, mas deixou algo maior: coerência até o fim. O primeiro dos 12 a morrer, o homem que disse sim antes de entender completamente, e manteve o sim quando entendeu o preço. A espada encerrou sua respiração, mas não encerrou sua história, porque trovões ecoam, e o eco dele atravessou séculos. Fim da saga.